Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Continuando nosso estudo, na pergunta 206, Kardec questiona o seguinte: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos desencarnados de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Quer dizer, já que entre os espíritos não existe propriamente a família consanguínea, como há no plano espiritual, como há no plano físico, perdão, o culto, então, que se faz aos nossos antepassados é ridículo, não tem utilidade? Resposta: de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Quer dizer, nós podemos, considerar-se ditosos quando temos em nossa família algum ser elevado. Se bem os espíritos não procedem uns dos outros, nem por isso mesmo a afeição consagram aos que estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou tal família pela simpatia, ou pelos laços de anteriormente que se estabeleceram. Mas ficais certo de que os vossos antepassados não se honram com os cultos que lhes atribuais ao orgulho. Em vão não se refletem os méritos que eles gozam, senão na medida do esforço que empregais por seguir os bons exemplos que eles vos deram. Então, veja bem, quando fazemos honras a um ente querido nosso, a um antepassado nosso, com a pompa do orgulho de mostrar que nosso parente anterior, nosso antepassado, nosso bisavô, nosso avô, foram pessoas importantes. E quando fazemos isso com um orgulho, para eles essa honraria de nada serve. O que eles querem mesmo é que a gente os honre seguindo os exemplos que eles deixaram. O que eles querem mesmo é que a gente os honre tentando colocar em prática aqueles ensinamentos, aquela moral que eles deixou para nós. Somente nestas condições lhes agrada e até mesmo útil a lembrança que temos deles. Então, para eles, só isso é que serve. As honrarias que a gente tenta prestar, principalmente com orgulho, de nada serve. Mas não é em vão você honrar os seus entes passados, e todos eles, mesmo estando no plano espiritual como espírito, não tendo família propriamente dita, sabem também que são pertencentes a essa família, aquela, e sabem porque também estão lhes fazendo honrarias. Então é muito bom a gente lembrar que se honra os nossos antepassados quando são pessoas do bem, seguindo as pegadas deles. Isso satisfaz muito eles. Do contrário, nada feito. Parecenças físicas e morais. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a aparência física. Transmitem também algumas aparências morais? Pergunta interessante, né? Nossos filhos sempre parecem com a gente. Nós transmitimos para os nossos filhos a nossa aparência. Transmitimos também aparência moral? Não. Que diferentes são as almas umas das outras, uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Quer dizer, eu concedo ao meu filho hoje um corpo físico. Mas o meu filho já existia. O meu filho já tem o cunho moral ou não dele. O meu filho já tem o seu conhecimento, a sua individualidade. Eu só transmito para ele o meu corpo, uma parte do meu corpo,
conceda a ele um novo corpo físico. Só isso. De onde se origina aparências morais que se costuma ver entre pais e filhos? Então, é uma outra pergunta, é a 207A, que já questiona o contrário. Mas existem pais e filhos que têm os mesmos cunhos morais. Então, como isso é? De onde procedeu isso aí? Já que o pai não transmite para os filhos o cunho moral, mas tem alguns filhos e pais com os mesmos cunhos. É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Já são seres simpáticos uns aos outros, com os mesmos penhores e que um reencarna como filho do outro. Então, os dois já têm esse cunho moral antes do processo reencarnatório. Por isso, quando aqui estão, os dois são bem idênticos moralmente. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o filho depois do seu nascimento? Aí já é um outro tipo de pergunta, olha só. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o filho depois do seu nascimento? Exerce ou não? Ao contrário, bem grande influência ele exerce. Quer dizer, o filho está reencarnando, eu estou dando a ele um corpo físico, mas não estou dando nada moral meu. Ele tem o que ele é. Agora a pergunta é, depois que ele nasce, eu posso interferir no que ele é? Eu posso dar alguma coisa a ele ou não? Pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver o dos filhos pela educação. Constitui-lhe isso uma tarefa, tornar-se-á culpado se vierem falir no seu desempenho. Olha só, já mudou as coisas. Agora o meu filho reencarnou, ele trouxe o cunho moral dele, e eu, como pai, vou analisar e vou ver se é o suficiente para ele viver, se está bom, vou tentar melhorar ao máximo, mas se também eu perceber, desde a infância, desde pequenininho, que as tendências dele não são boas, isso significa que o cunho moral dele que está vindo não é lá grande coisa. E cabe a mim, como pai, mudar isso aí. Cabe a mim, como pai, fazer ele se tornar um homem de bem, fazer ele crescer espiritualmente. Esse é o processo reencarnatório. E é para isso que reencarnamos, para progredir sempre, um ajudando o outro. E os pais têm esse compromisso. Por que é que pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem para a simpatia os bons espíritos para lhe animar o corpo do filho? Duas perguntas interessantes, né? Muitas das vezes pais bons, né, têm filhos bastante difíceis. É uma pergunta, por que isso? E a outra pergunta é, por que o fato de eu ser bom não consigo atrair para junto de mim filhos bons? Né? Não é raro que um mau espírito peça-lhe seja dado bons pais, na esperança de que os seus conselhos encaminhem para a melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que desejas. Quer dizer, muitas das vezes, certos espíritos estão vivendo situações difíceis e eles solicitam a Deus que conceda a eles uma família boa, bons pais, para mostrar a ele o caminho do bem, para mudar a vida dele. E Deus concede isso. O fato dele pedir isso e o fato de Deus conceder não quer que ele ficou bom. Ele é um espírito mau, vamos colocar dessa forma. Ele é um espírito cheio de erros, de dificuldades. Mas Deus concede na esperança de que aqueles pais possam modificar aquele espírito,
possa fazer aquele espírito crescer e progredir. Essa é a grande missão dos pais, fazer os filhos progredir. Podemos dizer assim que os nossos filhos, quando reencarnam, estão com todas as suas boas ou más tendências latentes, adormecidas. Então é aquele bebezinho lindo, aquela criança maravilhosa, aquela criança fantástica que a gente adora, que a gente ama, e com muito amor e carinho a gente vai criando, mas à proporção que ele vai voltando ao seu estado normal, à proporção que o seu corpo vai permitindo, ele começa a externar o que realmente ele é. E aí a gente lembra lá daquelas palavras de Jesus, quando ele diz assim, pode as arestas. E o que é arestas que Jesus falava? Ele falava para lavradores. E arestas era aqueles galhos ruins das árvores frutíferas que ele mandava podar, e que a gente faz isso até hoje, que é para os demais dar bons frutos. Então, quando Jesus fala pode as arestas, ele chama atenção para isso, no sentido espiritual. E nós, pais, temos que perceber essa tendência ruim dos nossos filhos desde pequeno e já começar cortando. A começar colocando em aulinhas evangélicas, ensinamentos evangélicos, uma religião, e orientando e mostrando. Por quê? À proporção que ele vai voltando ao seu estado normal, que ele vai se tornando adulto, ele vai trazendo as suas reminiscências do passado, vai aflorando as suas reminiscências do passado. Mas aí, vamos colocar assim, se ele era alguém que gostava de roubar, quando agora vir a vontade de roubar, o desejo de roubar, que é uma tendência dele, ele lembra que o pai disse para ele que Jesus falou que nós só somos donos daquilo que ganhamos honestamente com o suor do nosso rosto, que não devemos roubar, está lá na lei de Deus, não roubar. Como o que nós pais estamos ensinando hoje é presente, é mais forte na maioria das vezes, que tem casos que não consegue, é mais forte do que a tendência dele do passado. Então ele opta em seguir os ensinos dos pais e não roubar. Isso significa o quê? Que o pai está mostrando para o filho um novo caminho e que ele está começando a progredir. E assim vai. Ele vai ficando adulto e as más tendências vão todas florando novamente. Se nada fizermos, quando ele voltar ao seu corpo adulto, ele volta a ser o mesmo homem velho do passado. Se era ladrão, ele vai continuar roubando. Se era alcoólatra, ele vai continuar bebendo. É toda essa situação difícil. Então, por isso que é uma missão, é um dever dos pais fazer o possível. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma colocação que diz que os pais têm que fazer o possível e o impossível para ajudar os seus filhos, para não sofrer depois quando vê-lo entre os infelizes. É lógico que nós vamos ver um filho nosso entre os infelizes, vamos sofrer muito, vamos se sentir muito mal. Mas quando você faz o possível e o impossível, você não sofre a dor do remorso, porque o remorso é que corrói. Você não para e fala assim, poxa, meu filho está nessa situação hoje porque eu não fiz nada por ele. Eu podia ter ajudado e não ajudei. Eu deixei para lá. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Lá no Evangelho, os Espíritos diz para cada assim, os pais têm que fazer o possível e o impossível para colocar os filhos no caminho do bem, para mais tarde não sofrer a tristeza de vê-lo entre os infelizes. Então, é muito bom a gente ter cuidado com isso. Muito bom a gente pensar sempre nessa situação. Filhos são nossos irmãos, filhos de Deus, o qual ele nos concedeu a guarda. E se ele nos concedeu a guarda é porque ele confia na gente. Então tenhamos bastante cuidado com essa situação. Não deixar os nossos filhos crescer para depois decidir qual religião ele vai seguir. Mesmo que depois, quando ele cresça,
ele desiste de não ter religião nenhuma, ótimo, mas ele já conhece o caminho. Ele já aprendeu sobre a religião. A hora que as coisas ficarem difíceis para ele sabe onde correr. Mesmo que quando ele crescer, ele não queira seguir a religião que você deu para ele, não tem importância. A que ele seguir vai ser importante, que o importante é estar diante de Deus, não importa o caminho. Então, que tenhamos bastante cuidado. Nas escolas públicas, né, nós fazemos questão de levar, públicas em particular, né, questão de levar os nossos filhos com 5 anos, hoje nossos filhos já estão na escola, e vão levando para lá, é motorista levando para lá, buscando, leva é lanche, e tem que estudar, e não pode faltar aula, e tem que estar estudando. E muitas das vezes não levamos os nossos filhos para as aulinhas de evangelho das nossas religiões. Então é muito importante pensarmos nisso. A aulinha de evangelho para criança, infantil é tudo. Para nós também, para todo mundo. Mas os pais começam educando seus filhos, conduzindo eles a um culto religioso. É aí que começa o grande passo, porque você vai dar o cunho moral para o seu filho. E isso é muito importante e é muito louvável diante de Deus.